Podcast Falando de Fraudes com Afonso Moraes. Se você ainda não foi vítima de um golpe, com certeza conhece alguém que já foi. Assista às nossas dicas para não cair em golpes. Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um programa Falando de Fraudes. Aqui o programa que a gente traz o quê? O bate-papo sobre esse assunto muito importante de hoje em dia, que é o que? As fraudes digitais, esses golpes que cada dia mais atingem as pessoas. A gente busca falar de forma fácil, simples sobre esse assunto para que as pessoas possam entender. E para isso eu tenho sempre aqui meu parceiro, Dr. Afonso, tudo bom? Afonso Moraes, como você está? Bom dia a todos, né? Aqui a gente está mais no programa, no 5º episódio, para tentar trazer para os consumidores, para as empresas, alguma forma de prevenção e também mostrar os golpes novos, né? Então, hoje a gente está com dois convidados, o Danilo Pardinho e o Lucas, né? Mas sempre antes super disso, nomes, né? O Paulo fala sobre nossos apoiadores, né? E lembrar que aqui, o nosso programa é o quê? O programa é a realização aqui da Moraes Advogados, né? Que nosso querido doutor é sócio. Também somos do Grupo Alliance, parceria muito forte. Temos a Confip também como parceira número 1 nosso aqui nesse trabalho, né? E tem também a ITEC, que sempre ajuda a gente no nosso projeto, sempre que oferece pessoas para participar com a gente, tá bom? E vamos lá, então, apresentar o pessoal aqui. Lucas Sá, tudo bem? Vamos começar pelos mais novos hoje. Depois... O Danilo a gente já conhece, já história antiga com a gente. Ele é um parceiro antigo já, Exato, sabe muito. Mas vamos começar pelo Lucas hoje. Bom, tudo bom? Bom dia. Primeiramente, agradecer, obviamente, o convite. Acho que é uma grande oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o nosso dia a dia. Obviamente, do ponto de vista um pouco mais de tecnologia. Hoje eu trabalho na Aventura RM. Nós somos uma empresa especializada em risco empresarial. Né? Hoje eu faço parte da diretoria, eu sou diretor de pesquisa e desenvolvimento lá, trazendo novos softwares, novos métodos e etc. de fazer nosso trabalho. Trabalhei 2 anos como analista forense, então fazendo toda a parte de forense computacional, investigando incidentes cibernéticos. Lucas, só para entender uma coisa, cara, você tem 80 anos, vai ter uma cara de... Quantos anos você tem, cara? Tem muita experiência aí, vai de experiência e puta cara de novo. Pra vocês verem que idade não é tudo, né? Experiência que vale, né? Beleza, você vê o currículo do cara. Você começou a trabalhar com quantos anos com meu primeiro projetos digitais? Meu primeiro contato com tecnologia, programação mesmo, foi perto dos 14 anos. Dali em diante eu comecei a programar, tive alguns contatos profissionais cedo na minha carreira, 16, 15, fazendo alguns freelances, mas me aprofundei mesmo na área de segurança. Mas desde criança já nos games lá para essa geração genética, né? Eu tenho uma experiência igual a você. Meu filho começou com 15 anos também, né, nessa área digital e hoje está aí como um dos maiores especialista, né? Ele está como propagandista digitais, né? Tá como a mídia digital, né? E o Danilo, vamos lá, Danilo. Agora o Danilo, o nosso advogado, professor aqui, que vai passar toda a formação dele para os nossos internautas saberem um pouco mais da vida dele, né? Legal. Doutor Afonso, obrigado, pessoal, mais uma vez. Fico muito feliz de poder compartilhar a nossa experiência com fraudes, com golpes digitais com a nossa audiência aqui. Eu sou Danilo Pardi, sou advogado especialista em direito digital e fraudes eletrônicas. Tenho uma parceria enorme com o Dr. Afonso. A gente tem atuado hoje ajudando os consumidores, ajudando os casos que envolvem fraudes, os golpes que todos vocês estão acompanhando aí pela internet. Fico muito feliz em poder compartilhar. Sou especialista na área, pós-graduado, tenho algumas pós-graduações nessa área de cybercrime e direito digital e estou sempre à disposição de vocês aqui para contribuir. Bom, eu queria, antes de a gente começar a falar com vocês, eu gostaria de falar um pouco sobre o que está ocorrendo no Brasil, né? Hoje o Brasil é o segundo país em fraude de cartão de crédito, né? 49% dos brasileiros já sofreram algum tipo de fraude de cartão de crédito, né? E o Brasil hoje é o quinto país em fraudes. De uma maneira geral, incluindo todas as fraudes, ele é o quinto país do mundo em fraude. E ele é então, uma média de 9 milhões por mês de fraudes. É assustador, né? Isso aí vem de uma pesquisa feita por uma empresa de pesquisa, né? A Consumicard Fraude, né? Em 2016, né? E hoje nós vamos falar sobre os golpes do momento também.
sobre os golpes do momento. Sempre a Então, gente busca atrás desses golpes que estão acontecendo e pegando as pessoas, né? isso, somente o golpe da eleição agora, né? Mas a gente vai mesclar. Sempre o objetivo nosso é proteger o consumidor e proteger as empresas também, que as empresas, elas têm a ver com o consumidor, está muito interligado. Se o consumidor for treinado, ele vai procurar a empresa da maneira correta. E a empresa também, se ela for realmente tiver todos os equipamentos de segurança, de boa qualidade, um treinamento sazonal com os funcionários, ela vai evitar o hackeamento, né? Nós vamos explicar hoje também essa diferença entre hack e fraudador. Há uma diferença de fraude e hackeador para vocês poderem entender melhor, né? Eu vou perguntar para o Lucas, para ele fazer uma breve exposição, como está o Brasil hoje em matéria de golpes digitais para a empresa, né? Que ele conte, resumidamente, como é que está, quais os principais golpes que estão afetando a empresa, né? Bom, hoje em dia, né, as empresas, elas sofrem muito... o Brasil, na verdade, ele virou um alvo até internacional para qualquer tipo de ator malicioso, né? Que venha da parte digital. Então, Deixa eu interromper você um pouco. Já tive algumas pesquisas que eu estou vendo que o Brasil está importando golpes, né? Os golpes aplicados lá fora estão vindo para o Brasil também agora, né? Então, E por que o Brasil virou essa... Como que acontece isso? ainda a gente não tem uma resposta certa ainda, mas é claro que principalmente atores do leste europeu, russos, até China, que são os principais atores maliciosos hoje, eles veem o Brasil como um alvo, e talvez seja uma mescla de maturidade de segurança cibernética. Então hoje a gente obviamente caminha para melhora, mas nós não temos uma maturidade tão alta ainda, e ao mesmo tempo tem toda a parte da expertise tecnológica que eles têm. Então Eu mais tenho uma uma vez dúvida você, só né? minha, que eu trabalho com comunicação, sou jornalista, eu mexo muito com sites. E eu vou vendo nos sites, geralmente, e quando você vê as pessoas que começam a mandar mensagem, você vê um monte de mensagem que vem em russo, em ucraniano, umas mensagens que eu não sei, não. É mais ou menos isso? Esses caras estão tentando invadir meu site? Como que Depende é? muito do contexto, assim, muitas vezes esses atores maliciosos, eles só vão interagir, principalmente os grandes, eles só interagem pós o incidente, né? Hoje é muito comum um tipo de malware, né, que é basicamente um vírus de computador chamado ransomware. O ransomware, ele vem da palavra ransom, né, que é o resgate em inglês, então o dinheiro do resgate. Dinheiro do resgate. Quando você sequestra alguém, você pede um ransom, você pede um dinheiro de resgate. O de software, né? Então seria um software de sequestro, que são todos os casos que a gente viu nos últimos anos aí de empresas parando e milhões e milhões de reais sendo... Então, deixa eu fazer um parênteses aí. Então, o que o Paulo falou também. O problema que eu vejo hoje, você falou da maturidade, isso que eu queria frisar, né? Da maturidade, é que a tecnologia dos hackers está dando muito mais rápida que a nossa tecnologia. Eles estão bem na frente, você vê que vem de alguns mercados, né? Que tem uma tecnologia boa, né? E isso é vendido, claro, então isso é exportado, vendido na Deep Web e outros lugares que você vai expor aí. Então, essa maturidade, a gente não está conseguindo acompanhar a prevenção, né? Então, as portas ficam abertas, né? É muito difícil, e até por um comportamento de comunidade, né? Se você for entrar nesses fóruns e ver como eles interagem, atores maliciosos, mesmo que eles não sejam do mesmo grupo, eles estão interagindo, compartilhando novas vulnerabilidades, compartilhando novas técnicas, táticas. Então, existe uma comunidade ali criminosa que se interage, conversa e descobre novos métodos juntos, porque aí todos têm sucesso ao mesmo tempo. Tem uma produção, né? A Dark Exato. Web daí seria ou seria em qualquer ambiente? Como que seria isso? A gente não precisa ir muito longe, para ser muito sincero. Existia um fórum que você poderia acessar até pelo Google, chamado Rage Forums. Ele era um grande concentrador de material malicioso, vazamento de dados, toda essa comercialização, né? Você podia encontrar sem entrar necessariamente na Deep Web, né? Ela tá numa área que se chama internet não indexada, estava dentro de um fórum, não é qualquer um que pode acessar, mas só de você entrar no fórum, criar uma conta, você já pode começar a interagir com esse mundo, né? Esse fórum, recentemente, ele foi desligado pela FBI e outras agências, né, de investigação, inclusive, se não me engano, uma da Alemanha, Reino Unido,
O DNS ainda está Ativo. ainda tá ativo. Então, se você entra hoje no que era o Rage Forums, você pode pesquisar no Google, a primeira página que vai aparecer é que esse domínio foi derrubado, era o antigo domínio do Rage Forums, e aí tem todas as organizações que fizeram parte, né, desse takedown. Loucura, né? Bom, agora vamos perguntar a mesma coisa pro Danilo, né? Fazer uma breve exposição sobre os golpes digitais dos consumidores, né? Como é que tá esse mundo aí de pipocando, né? Que tem de novidade, né? Pois é, e é impressionante, né? Toda semana a gente tem notícias de uma Eu- forma nova. Eu diria todo dia, né? Todos os dias acontecem, toda semana no escritório chega alguma situação que a gente para, escuta o consumidor, escuta a pessoa que foi vítima desse golpe e a gente vê eles modificando a forma de atuação. Muitos casos, na última semana, aconteceram com relação às redes sociais. Era muito comum as pessoas terem a conta roubada na rede social, por clicar em algum link malicioso, enfim, por participar de alguma promoção que solicitam dados, depois chega aquela mensagem, a gente vai enviar um SMS para você, com um código para você passar aqui para a gente e ganhar um jantar aqui no nosso restaurante. A pessoa ia lá, clicava, ela perdia a conta dela. A pessoa conseguia ter o acesso. Eles postavam, muitas vezes, nessas contas, aquele golpe dos eletrodomésticos. Então era uma pessoa que estava se mudando, eles postavam lá que a pessoa estava vendendo uma televisão que custa R$5.000 por R$2.000, por R$1.000, e você entrava ali e via falar, meu amigo que está vendendo, eu acredito, eu vou comprar. Depositava lá os R$1.000, obviamente, você perdia o dinheiro, porque ninguém estava vendendo ali, né? Aquele amigo tinha perdido a conta. Eles fizeram uma releitura desse golpe hoje. Além de publicar esses eletrodomésticos, eles criaram um tal de robô do Pix. Então eles criam lá, colocam uma tabelinha dizendo para você que eu, se fosse a minha conta, por exemplo, estou com uma parceria com um agente de investimento em criptomoedas, então você pode investir. Se você depositar na minha conta R$3.000 no Pix, eu te devolvo 9. Se você depositar 5, eu te devolvo 18. Nós temos aquele caso lá do Nordeste, né? Pois é. Caso do Nordeste, um caso prático. Qual que foi? Que a gente pediu. Hackearam o WhatsApp da amiga da pessoa M, que eu não vou falar o nome aqui, né? E aí ele entrou lá e entrou no WhatsApp dela, tava lá que eu investia R$2.000, recebia em algumas horas R$2.500. Ele foi, investiu R$2.500, tá? Mandou os R$2.500, aí passou 2 horas, 10 horas, nada. Aí caiu a ficha dele. Aí ligou para ela, veio ligar antes. Ela falou: não, meu WhatsApp meu Instagram está clonado, entendeu? Sim. Então é aquela história, né? Cada vez mais que eu vejo, as relações interpessoais ficam mais distantes. A pessoa acha que é muito mais fácil você mandar uma mensagem que você ligar. Até as operadoras descobriram isso, né? Porque hoje o plano é ilimitado. Você pode ligar quantas vezes você Não quiser. telefona mais para ninguém, né? E a propaganda que eles fazem é dos mega que você tem. Quanto gigas de internet. Então, isso é uma característica, né? Nossa maturidade, não só nas empresas, mas também no meio digital pessoal, não tem essa maturidade. E aí, assim, a curiosidade, a lei de Gerson quer levar vantagem, né? Sim. A gente pode ficar aqui e enumerar vários grupos. Eu tenho um golpe que nem o Paulo sabe ainda, que, assim, uma nova forma. É o golpe do pedreiro. Também teve um caso real. O que é o golpe do pedreiro? É a mesma roupagem, né? O cara faz uma promoção de WhatsApp, um Instagram e oferece vários serviços, né? Oferece vários serviços e aí consegue convencer digitalmente a você fazer um adiantamento. Eu tive um caso no escritório que o cara, ele precisava reformar o portão da casa dele. Aí ele fez um orçamento, achou essa empresa desse cara, ele foi até o lugar de uma obra, que ele estava fazendo a obra, viu lá a obra, pagou 50%. Passou um mês ou 2, que estava pronto o muro, foi chamar o portão, o cara sumiu. Aí ele foi na obra e tinha subido todo mundo. O que ele fez? O cara montou uma base, uma amostra do trabalho que ele fazia e deu um golpe em todo mundo. Pois é. Então, veja, mesmo tomando um pouco de cuidado, ainda tem que tomar mais cuidado, né? Mesmo tendo cuidado. Sim, nesse golpe, a pessoa ela trabalha com a confiança, né? Não é uma conta de alguma pessoa que você já conhece há bastante tempo. Você envia mensagem para ela, você fez mesmo, você aplicou o dinheiro. Apliquei, pode confiar. Você conversa com o fraudador. E aí ele passa o contato do agente de investimento. E aí você conversa com ele, faz a transferência e, obviamente,
Você não recebe esse valor de volta. E eu falo para você, Danilo, eu tô feliz que eu tô conseguindo uma rentabilidade nas minhas aplicações de 1% ao mês. O cara que tranquilo, acreditar que ele vai conseguir. 30% ao mês aí. Nesse caso, é muito mais. A pessoa transferia 5 mil e recebia 18 em meia hora. É o mesmo que do financiamento que você teve também, né? Uma pessoa aí fazendo um financiamento acho que de 10, tinha que pagar uma taxa de 7 ou 5. Pois é, impressionante. Você precisa pagar de volta aquele golpe do falso empréstimo, né? Nós recebemos um outro caso, e esse bem grave aqui, porque o prejuízo do nosso cliente foi de aproximadamente 90 mil reais. Eu vou explicar como aconteceu. Esse eu não conheço. Ele funciona com pessoas mais velhas. E aí a gente tem o auxílio, provavelmente, de alguma base da instituição bancária. Ele recebeu um SMS do banco dele, informando lá o nome do banco, colocando lá, Pix autorizado para conta tal no valor de 2 mil reais. Se você não reconhece, ligue para 0800 e alguma coisa, um número de telefone. Obviamente, não foi ele que fez o Pix, ele olhou aquele número, falou, vou ligar, porque deve ter algum problema. Telefonou, atenderam como se fosse o nome do banco dele. Call center de golpe. O call center do golpe. E a pessoa falou, olha, o senhor fez um Pix aqui de 2 mil reais, foi suspeito, a gente mandou mensagem para confirmar. Ele falou, não, eu não fiz. Ele tem 68 anos de idade. Eu não fiz esse Pix. Então tem algum acesso indevido na sua conta. A gente precisa instalar um módulo de segurança no seu celular. Ele falou, né? Então, tá bom, total, a gente tá enviando um SMS para você agora, é só você clicar no link e baixar o aplicativo. Ele fez isso. Ele clicou no link e baixou o aplicativo. Provavelmente era um aplicativo que dava ao atacante ali, ao ator, um monitoramento, um acesso ao celular desse cliente e limparam a conta dele. 90 mil reais. Então essa é a primeira prevenção do programa. Não clique em nenhum link desconhecido, não se comunique com SMS. Não era desconhecido, porque ele estava conversando com o banco dele, né? Esse foi o problema, ele estava acreditando que ele conversava com um agente bancário. Ele ligou no 0800. Quando você vê um 0800, você acredita que existe uma credibilidade naquele aí o caminho dali. Então o caminho aí é entrar no aplicativo oficial do banco e ver no extrato se saiu alguma coisa. Isso aconteceu com um parente meu, teve essa ligação que ela fez. Ele desligou o telefone e falou na ligação, olha, então tá bom, eu vou ligar para minha gerente que eu tenho contato da minha gerente, então eu resolvo direto com ela. Então é legal você ter um contato com o seu gerente, que aí você faz contato. Exatamente, então gerente, uma linha fixa, normalmente, linha fixa, que a linha fixa não dá para fazer essa clonagem. É um problema muito entra no extrato e vê se o Pix saiu. Você falar uma coisa interessante aí, como que funciona essa questão de aplicativo? Porque eu fui uma vez subir um aplicativo de uma empresa, de um cliente meu, e é uma burocracia. Como consegue ter um aplicativo fake? Para você criar um aplicativo hoje? Porque não pode ter no celular. Hoje é muito fácil você deixa criar o Lucas explicar. O Lucas vai colocar, mas você colocar ele para ser comercializado, baixado na Apple Store ou a Apple tem mó na Google Store, não tem? Não acredito que tenha tanta dificuldade assim hoje. Explica não só o aplicativo, com as páginas falsas, a moldura das páginas, dá uma explicação técnica. Como funcionam essas páginas de e-commerce, de banco, né? Hoje, você, por mais que tenha muita burocracia para as lojas oficiais, né? Por exemplo, a Apple Store. Os honestos, né? Store, a Play Store, no caso, né? Para celulares Android. Ainda assim é possível você instalar aplicativos terceiros que não estejam localizados nessas lojas. Tem outros bancos. Eu posso mandar um link para a pessoa que dela baixa. Porque eu sei que na Apple Store é muito complexo. É muito complexo, sim. Você precisa fazer um pagamento de uma taxa, você precisa ser verificado como desenvolvedor e etc. Tem todas essas burocracias. Então, só uma pergunta. Eu posso, então, ter mais uma alternativa de segurança? Entrar na loja para ver se existe esse aplicativo ou não? Poderia. É comum que... Na verdade, não é tão comum, mas... se fosse... eles poderiam dizer que não, é porque isso é uma medida emergencial e a gente não deixa para todo mundo. Por isso não está público, né? Em celulares Android, essa instalação de aplicativos terceiros, né, que não sejam oficiais da Play Store é bem mais fácil do que na Apple. Existe uma extensão de arquivo chamada .apk e ela é utilizada para desenvolvimento, né? Se você é um desenvolvedor Android, você precisa testar a sua aplicação, você precisa ter um meio, né, de conseguir testar a sua aplicação no celular ou alguma coisa do tipo, ver se está funcionando enquanto está desenvolvendo. Na Apple também existe esse mecanismo, tem alguns passos extras
você tem que autorizar uma chave desconhecida, ele já é um pouco mais complexo, um pouco mais demorado para fazer essa instalação, mas ainda assim é possível, né? E isso para os aplicativos. Agora, para as páginas que que o Dr. Moraes comentou, né? Também é muito simples. Você sobe uma infraestrutura que a gente chama de infraestrutura maliciosa. Então, você aluga um computador em algum hosting, né? Seja ele na Amazon, né? Que a gente tem a AWS, ou no Google, ou até em infraestruturas especializadas para infraestrutura maliciosa. Hoje você tem... Tem isso também? Tem isso? Que beleza. Não, é a história do call center que a gente fala que a gente vai chegar lá depois. E o pior, né, é que na internet você está conectado com todo mundo. Então, se eu subo uma instância da minha infraestrutura maliciosa em, sei lá, Belarus, só quem pode bater lá na porta é a polícia de Belarus. A Polícia Federal não consegue bater na porta lá em Belarus. Ah, não consegue? Existe todo um processo em que eles têm que entrar pela Interpol, fazer essa comunicação. Por isso que vem esses lugares estranhos, né? Exatamente. Os sites estão hospedados em lugares estranhos, pô. É uma outra coisa que tem que ficar ligado, né? Quando receber essas promoções. Acontece muito com o emprego falso, com o golpe do emprego falso. Sempre vem em site, mensagem que está hospedada em lugares estranhos, né? Exato. E aí você aluga essa infraestrutura extremamente protegida, porque são países que têm uma política já de privacidade de dados, ou uma política até de olhar para o outro lado, sem querer ensinar nada, mas até essa política de, tipo, não investigar tanto. Você aluga a sua infraestrutura lá, ela está relativamente protegida pelas leis do país, e desse momento em diante é só você subir um servidor web, que é subir um servidor de uma página, copiar exatamente aquela página que você vê na hora de logar na sua conta bancária. Clona. Você A página ele é copiado, né? Você Não é copia difícil e copiar, cola né? o código-fonte, não é difícil. Não é Hoje em dia, difícil. quem é especialista entra lá, consegue pegar todo o código da página e... É o E que aí acontece, a única- é o que acontece na Black Friday, né? Na Black Friday acontece isso, são várias partes de e-commerce falso, você acaba comprando, por exemplo, na Amazon sofreu, o Boticário sofreu esse tipo de golpe, né? E qual é a prevenção para o consumidor saber que a página é falsa ou não? Porque parece que eles estão clonando também aquele símbolo de blindagem também, né? É o símbolo de blindagem, que seria a página blindada. O cadeadinho que tem do lado? Certificado SSL da certificado. página, mas isso aí ele consegue exato. colocar em qualquer servidor de hospedagem, ele pode fornecer o Você vê que está certificado de interligado a segurança. empresa com o consumidor. Sim. O que Com o certeza. consumidor pode fazer para comprar na página correta, né? É muito importante sempre checar a URL que você está acessando, ou seja, www.amazon.com ou .com.br no caso, né? Tá, sempre o endereço acaba não vindo. Exato. Você clica na Amazon, mas vem outro endereço. Exato. O que eles fazem comumente, né, para não ficar muito suspeito, é o seguinte: a primeira vez que você acessa e você coloca seus dados de login lá, coloquei meu login e minha senha. Bati Enter. Vai dar senha incorreta. E aí, o que aconteceu, na verdade, né? O clonado. Ele tem um código malicioso por trás dessa página que pegou o seu usuário e senha. Ele te deu lá usuário e senha incorreto. E aí ele te redireciona para o site original. Correto. E aí, na hora que você coloca o usuário e senha, vai entrar normal. Você fala, deve ter escrito errado alguma coisa. A senha normalmente aparece as bolinhas, né? Ou alguma coisa do tipo para mascarar. E aí você acessa, normalmente você nem suspeita, né? Daí já tá com essa senha. Ele tá com com o seu essa usuário e a senha, sua senha. com essa Esses caras usuário, são ele bons. faz várias compras, entendeu? Ele vai conseguir acessar ali, se tiver um cartão de crédito cadastrado, ele vai conseguir E a ter empresa acesso. não tem como o banco, né? Tem um processo de verificação, não vem com o endereço, não é o que tá, ela aceita um endereço novo sem nenhum tipo de verificação, nenhum AI, nenhuma inteligência artificial para fazer aquela parte de verificações, né? Isso entra um pouco de como a internet funciona e como esses endereços são resolvidos, né? É um pouco mais técnico, mas basicamente existem servidores que chamam DNS, que são servidores só para fazer redirecionamento. Então, basicamente, quando eu escrevo amazon.com.br no meu browser, né, seja no Google Chrome ou no Firefox, eu vou mandar essa URL para um servidor DNS. O servidor DNS vai me falar assim, seguinte, o IP desse servidor aqui corresponde a esse IP aqui,
e eu faço uma conexão direta. Então ele copia, com o IP. ele clona seu IP também para mandar para Amazon. Não, o que ele faz, ele cria uma URL parecida, um domínio parecido. Então, em vez de ser amazon.com.br, é tipo Amazon com 2 N's ou com 2 O's, e você acaba não percebendo. Você vê que tem o certificado de SSL, que hoje é fácil de você gerar essa assinatura. E aí, basicamente, na hora que você bate na Amazon com 2 N's, é diferente da Amazon com um N só. Sim. E aí você vai parar em outro site que não tem nada a ver com a Amazon. Tá, mas para a compra que um fraudador fez com sua senha e com seu login, ele vai ter que entregar essa mercadoria em outro lugar, que não é o usual. Não há uma comprovação do site dessa divergência, por exemplo, porque o banco ele está usando inteligência artificial hoje para... Uma outra coisa que eu aprendi no curso da Fenabran, né, foi que está usando a inteligência para fazer, tem algumas características técnicas que eu não conheço, que ele faz a comprovação de vários detalhes, do IP, mais uma outra coisa que fica próxima. Por exemplo, se você está usando São Paulo, mas está vindo lá de Porto Alegre, entendeu? Através da inteligência artificial. As páginas não fazem isso. A pessoa entra lá fraudado e aí o endereço, ela manda entregar em Luxemburgo, por exemplo, na Ucrânia. Eu acho que aí a gente tem um problema até de compra e etc. Por exemplo, se eu quero fazer eu sei que eu vou viajar para os Estados Unidos daqui um mês. Um exemplo. E lá é mais barato comprar produto X porque, por N motivos, por causa de taxa de importação, por causa de... O que eu posso fazer, basicamente, eu pego o endereço do meu hotel, eu mando entregar no meu hotel, e quando eu estiver lá, eu pego minha mercadoria e venho pro Brasil. É o que o brasileiro... locker da Amazon ali, Exato. posto de gasolina. É o que o brasileiro faz, né? Então aí não tem essa comprovação. Você pode... É difícil você colocar essa trava, porque é assim que a gente utiliza muitos serviços hoje, né? Então você acaba complicando a vida do usuário. E existe Ele não recebe uma mensagem, por exemplo, você fez uma compra, um e-mail ou um WhatsApp, você fez essa compra e está sendo entregue um endereço que não era usual. Ele não faz essa, em resumo, né? É que aí quem teria acesso a essa informação, né, seria provavelmente o banco. O banco viu uma transação para a Amazon. Mas ele não sabe exatamente onde a Amazon vai entregar essa mercadoria que você acabou de fazer a transação para ele. Só tem a informação da compra, só né? tem a informação da compra, exatamente. Só financeira. Então, o horário que ele fez a compra, o cartão que ele utilizou, não vai chegar o endereço de entrega. É complicado o mundo digital, né? Mas por isso que eu tô falando... Mas você imagina, por exemplo, e é um problema muito sério hoje em quem trabalha com cibersegurança, que é conseguir dosar a experiência do usuário e a segurança. Esse é o desafio de todo mundo da cibersegurança. Por exemplo, se você vai acessar hoje uma loja para efetuar uma compra, e aí o nosso técnico de segurança daquela loja, ele coloca várias camadas de proteção. Você acessa, você digita a sua senha e o seu e-mail. Aí ele pede para você digitar um PIN que chegou no seu celular. Você vai lá e digita. Aí ele pede para digitar um outro PIN que chegou no seu e-mail. Você já desistiu. Você fala, não vou comprar nessa loja. Tá demorando 30 segundos, 50 segundos para conseguir acessar. Mas a pressa é inimiga da prevenção. Sem dúvida, mas o consumidor hoje, ele quer tudo na hora. A gente tem que alertá-lo isso. Qual que é o nosso slogan aqui? Prevenção antes de qualquer coisa. Então, a gente dá um exemplo. Né? Não tem como. A gente dá um exemplo prático. Antigamente, para você fazer um pagamento, né? A compra é um pagamento, você tinha que sentar numa mesa, não podia fazer de pé, você tinha que pegar o talão de cheque do bolso, colocar na mesa, abrir o talão de cheque, colocar o valor, colocar por extenso, tem dúvida hoje se alguém vai conseguir colocar por extenso, colocar o valor por extenso, muitas vezes cruzar esse cheque, assinar e virar e colocar o seu telefone, que era a empresa conferir esse telefone. Sem endosso ali, senão ele repassava o cheque para outra pessoa. Então, você imagina quanto tempo demora. Hoje não, hoje o cara tá no banheiro, lá escovando dente, ele compra e nem vê, vai Pix errado. Você tem uma ideia, a Rede Globo fez um Pix errado, 380 mil reais, errado o Pix, entendeu? Então, se uma empresa dessa imagina um consumidor, né? Mas a questão hoje de mercado, e aí quem trabalha para as empresas, eles levam muito em consideração a experiência do usuário. Isso está sempre acima de qualquer mecanismo de segurança que eles forem comprar. Mas porque ele perde a venda. O cara que está na internet ali, a loja, ela concorre com outras 40 lojas que vendem o mesmo produto, e às vezes por preço até mais barato do que aquela loja. Então, se aquele usuário ele tiver uma dificuldade em acessar a conta dele para efetuar a compra, ele não vai comprar. E aí tá
o desafio do pessoal do cybersecurity. Então, do Que é cyber... criar segurança, Exato. mas reservando ali Sim, todas as questões não engessar a da venda. Não vai engessar a venda. Mas, isso que ele falou é muito importante, porque a gente tem falado muito em termos de consumidor, que é o que o cibersegurança faz, a proteção das páginas serem verdadeiras, certo? Agora, essa é a outra parte que não tinha nem focado, a parte o roubo da senha e do usuário para fazer compra numa página real, deles fazerem compra. Isso é muito sério. Vocês estão discutindo que é quase impossível bloquear isso, porque engessaria a demanda. Agora, então tem que focar em duas coisas que eu vejo. Primeiro, focar nas páginas reais. Tentar que as empresas usem mais o serviço de empresas igual a sua e outras que estão no mercado, como a EITEC, por exemplo, para que elas tenham uma proteção de serem menos clonadas. E a segunda, a polícia agir. A polícia agir, porque se deixar a bandidagem solta, eles estão lá para criar. Essa é o que a gente queria falar. Existem os hackers que só fazem isso, estão em vários países do mundo, vão na Deep Web ou em outros locais, vendem para os fraudadores. O fraudador não é o cara inteligente que fez a programação, o sistema, né? Quem fez foi o hacker, né? Danilo, baseado nisso, para você, a gente até falou um pouco, você falou até do seu cliente de 68 anos, que eu não acho hoje em dia que é uma pessoa tão fragilizada, mas qual que é as pessoas fragilizadas hoje e que tomam, e vamos colocar uma pergunta diferente ainda, né? Porque tem fragilizado, não só de idade, terceira idade, eu não vejo por esse aspecto, eu vejo por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento hoje. Quais são as pessoas mais suscetíveis a sofrerem fraudes? Inclusive psicologicamente, hein? Sem dúvida. E o que eu percebo... Você também pode dizer, você como jornalista tem visto na mídia, né? E tem visto, assim, várias fraudes de camadas diferentes. Então, quando a gente falou aqui em pessoas vulneráveis, nós não estamos colocando as pessoas vulneráveis sentimentalmente, as crianças, qual as faixas que a gente tem que falar aqui para elas tomarem mais cuidado? Existem vários tipos de golpe, mas o que eu percebo hoje com relação a um estudo das pessoas que vêm sofrendo golpes não está relacionado à idade, não está relacionado com relação à condição social. Mas o que eu vejo é aquela pessoa que quer aproveitar aquela oportunidade. Ela age com a emoção. Ela vê uma oportunidade muito boa na frente dela e ela fala, eu não posso perder isso. A lei de Gerson. Ou oportunidade ou medo. Ou medo. Então, por exemplo, ela vê uma oportunidade de um produto que ela quer comprar que custa R$5.000, anunciado por 2.800. E a gente já falou aqui por diversas vezes. Não existe milagre. Se um produto custa R$5.000, ele nunca vai ser vendido por 2.800. Ninguém vai dar um desconto desse. Faz sentido. Se alguém der um desconto desse, alguém está perdendo dinheiro para você ganhar. E não vai ser, com certeza, a loja não vai perder dinheiro. Ou um erro no sistema que aconteceu, que a venda vai ser cancelada, ou é um golpe. Então, a pessoa, ela está diante de uma oportunidade, seja ela um investimento com uma rentabilidade superior ao mercado, que também não existe, gente, sério, não tem como. Ou é uma oportunidade de emprego, como a gente falou no programa passado. Gente, o Brasil está com mais de muitos desempregados aqui. 10 milhões. É muita gente desempregada. Não é possível que você acredite que uma grande rede vai procurar você pelo WhatsApp para te oferecer um emprego. Você não vai acontecer. Eleito, né? O emprego não vai até você. E um emprego com condições muito especiais. Absurdas. Meio período, com R$2.500 por As mensagens chegam lá, trabalhe 3 minutos por dia para ganhar R$1.000, R$1.500. Se a pessoa parar um pouquinho e ela pensar naquela oportunidade que ela tá vendo... Mas é urgência, né? O pensamento de urgência. Eu tava vendo... Você viu aquele caso agora que teve do gato do Tinder que tá tendo aí? Não. O cara que galã do Tinder, né? Em São Bernardo. O cara, ele entra no Tinder, ele busca pessoas que estão com urgência de ter um relacionamento, estabelece toda uma linha de relacionamento e começa a extorquir dinheiro extorquir, vai pedindo dinheiro, eu preciso tal dinheiro para tal coisa, tal, vai se relacionando e vai tirando. E a pessoa dá o dinheiro. Aí que é o problema, porque quando você dá o dinheiro, tem toda uma dificuldade maior de reaver, né? Sem dúvida. Esse é um problema muito sério. Mas no perfil... Tem um projeto para mudar o artigo 174, né? O 171, é por estelionato sentimental. Viu, Paulo? Para mudar esse sentimental. Porque hoje no Brasil, você... este golpe que é aplicado... o Brasil ele não tem legislação específica. Lá fora também não. O golpe do amor aí, todo aquele projeto criado para extorquir uma pessoa, hoje você não consegue
punir Lá essa fora não tem lugar pessoa. nenhum no mundo ainda Brasil. tem o golpe do pedir com chantagem emocional. Pois Tem é, se a pessoa chantagem emocional. ela pediu 5 mil reais pra você e você deu 5 mil reais pra ela, o que vai acontecer depois disso? Não, eu tava outro Você dia. tem um relacionamento, eu sou seu amigo, se você me der 5 mil reais, como é que você vai provar que você emprestou o dinheiro, não deu? Pois Outro dia é. eu tava no dado. táxi, você contando comigo outro dia, eu tava no táxi, aí com o taxista estranho, assim, começou a chorar. Falei, poxa, um taxista chorando, né? Falei, tá tudo bem e tal. Ele falou, então, eu tô com um problema. Daí ele começou a contar o problema dele, que ele tinha uma namoradinha mais nova que ele, e que ela precisava comprar uma casa na Bahia, que ele conversava com ela pelo WhatsApp, e ele ia comprar uma casa pra Bahia, e daí ele depositou dinheiro, acho que 30, 40 mil pra ela comprar a casa, e daí ela começou a tirar essa, não vou comprar casa nenhuma, tal. Daí ele começou a entrar em desespero. E daí eu falei, então, você tem que ir na justiça, buscar seu direito, é difícil e tal. Daí, por coincidência, como ele tá sempre no mesmo ponto, eu peguei esse taxista novamente, outra vez, e daí ele tava feliz. Deu tudo certo. Que bom, conseguiu rever o dinheiro. Não, ela tava brincando comigo, daí eu falei com ela, e na verdade ela só precisava do dinheiro para pagar o registro da casa, agora tô depositando dinheiro pra... Eu falei, então, Já né? era. O golpe Já O continuou golpe sendo continuou. aplicado. Eu falei, então, meu amigo. Eles têm alternativas, golpe. né? Eles têm alternativa de mudar, de pedir para várias coisas, completar, entendeu? Sim, Pede sim. passagem para vir, Mas pede para ele- comprar pra um ele novo tinha urgência. computador. Pra ele tinha urgência, Sim, pra ele. sim, Daí o que sim. eu percebo assim, ele tava tão angustiado com a tristeza do não, que qualquer resposta que ele deu de pedir mais dinheiro, ele ficou feliz. Sim. Então Sem é dúvida. essa fragilidade. A mesma coisa acontece na questão de proteção. As pessoas. E é importante saber que, enfim, esses fraudadores, ou até mesmo os atores maliciosos, os hackers por aí, existe um estudo por trás de como. Uma engenharia social total ali, E com é relação ao uma perfil da engenharia vítima. mesmo. É, Você sabe quem a pessoa é, você sabe o que ela gosta, o que ela não os gosta, locais que ela frequenta. os locais que ela sim. frequência e técnicas também de persuasão, colocar a emoção ou colocar o senso de urgência. Isso é importante. Recentemente, existe um grande evento de segurança cibernética que acontece todo ano em Vegas, chama DEFCON. Eu estive lá nesse ano, né, em agosto desse ano, e existe um setor lá só para falar de engenharia social. Só sobre engenharia social, são pessoas que trabalham com engenharia social, fazem diariamente os phishings ou vishings, né? Quietinho, phishing. O phishing é o ato de você pegar a informação via, por exemplo, a página falsa ou alguma Sim. coisa do tipo. O vishing é por telefone, né? Sim. Então você liga para a pessoa, fala, eu sou do suporte aqui, e eles tiveram até uma demonstração ao vivo de um phishing real. Obviamente, depois eles falaram, né, com a pessoa e etc., o que era, mas eles tiveram uma demonstração real ali, com uma plateia vendo, de técnicas, e o cara explicando assim, tipo, o cara no telefone, falando, e o outro falando assim, agora a gente vai fazer tal coisa, a gente vai mencionar tal coisa. Era um phishing por WhatsApp? Por telefone, né? Só telefone, mas por ligação de voz ou ligação de voz? ligação de voz mesmo? A gente sempre, em treinamentos corporativos que a gente passa... Explica o catfishing, falta um, né? O catfishing, Eu né? vou trazer um exemplo aqui do que você falou sobre essa situação. Tem um vídeo muito famoso na internet, eu acredito que você deve ter visto já, que a gente sempre passa quando a gente vai tratar com relação à segurança, à rede social, porque hoje a pessoa expõe a vida dela inteira ali, né? Carro, Mostra uma casa, foto, restaurante, por exemplo, da filha com o uniforme, o nome da escola. Então, hoje, o crachá da empresa onde ela trabalha, as pessoas saem para almoçar hoje com crachá, com o nome da empresa e o nome dela. Então, esse vídeo é muito interessante. Eles criaram uma tenda na rua e colocaram lá um vidente. Então, você chegava naquela tenda de graça na rua para ser atendido pelo vidente. E eles perguntavam só o seu nome. É um golpista. Na verdade, era um estudo para mostrar para as pessoas como a rede social, como a internet, ela torna aquela pessoa vulnerável. Então você chegava naquela tenda, eles perguntavam só o seu nome e o perfil da sua rede social. Então você passava lá o seu nome, perfil da rede social, e aí você ficava na fila, esperando para falar com o vidente. Ficava lá 5 minutos na fila. Você entrava, sentava e aparecia um vidente na sua frente. Um cara com uma barba, com uma roupa diferente. Turbante. Todo arrumado. Paramentado, né? A pessoa sentava ali e não falava uma palavra pro vidente. O vidente olhava para ela e falava, eu tô vendo aqui que você acabou de comprar uma casa nova. A pessoa já olhava pro vidente assim. Meu Deus do céu. E aí o vidente começava a falar, você...
Enfim, para cada pessoa que estava ali, ele passava uma informação e as pessoas ficavam abismadas. Esse cara sabe realmente. E aí, de repente, com todas elas, caía uma parte da tenda. Atrás da tenda existiam várias pessoas com vários computadores e todas as informações que o vidente passava para aquela pessoa, aqueles computadores tinham buscado na internet. Tinha pessoas ali que o vidente acertava os 4 primeiros números do cartão de crédito da pessoa. Ela tinha postado uma foto na rede social com um cartão de crédito ali pagando uma conta. E o vidente passava a informação, aquela pessoa acreditava que ele Isso é sabia igual sobre colocar ela. em base de computador, né? Mas as pessoas fazem. Não, É essa comum dá- você ter um é, post-it é. de login ali no seu desktop, tá na tela ali um post-it. Então, a engenharia social hoje faz com que a pessoa que está utilizando esse mecanismo saiba completamente sobre a sua vida. Tudo. Horário, rotina, locais que você frequenta. Geolocalização, né? Sim. Quando eu pego meu carro na garagem, ele acha que eu vou para casa sempre. Ele fala, você vai chegar em 10 minutos. Sim, o seu celular tá passando ali para onde você tá indo, enfim. informação. Mas Se alguém hackear, pode a me rede interceptar social no caminho, né? hoje é um problema tão sério com a exposição que as pessoas fazem dos filhos. Então, da Lucas, mas rotina, ó, da vida. os bancos, pelo menos, né? As grandes empresas, eles têm um departamento você falou de redes sociais aí? De Normalmente, bloqueio redes sociais, estudo de redes sociais, para passar subsídios, né? Para a parte de fraudes lá. Os bancos não têm, mas a Receita Federal está fazendo isso já para o seu imposto de renda. É sensacional. É verdade, esse tema, é sério, não é Receita brincadeira. Federal. Você está declarando lá numa renda de R$2.000, R$3.000 por mês do seu imposto de renda, eles estão consultando sua rede social para ver qual é a sua vida. Se a sua vida Perseguindo diz tudo. respeito àqueles 3.000 ou se você então. ganha muito mais do que isso. É sério, isso está acontecendo. Então toma cuidado aí, você que declara imposto de renda e Sim. tem uma vida Sossegado de no Brasil, meu amigo. Você é proletariado ali. E depois acaba fazendo também pagamentos com CPF, pagamentos com as notas paulistas, etc, Sim, né? o Você cruzamento acaba de vendo, o informação cruzamento hoje. de informações é bem grave, né? O sistema da Receita Federal hoje é um dos mais o avançados do mundo. Nós É recomendamos que você assustadoramente. pague o imposto correto. Se o imposto é alto, aí é uma questão do Congresso Legislativo Você mudar manda um isso. e-mail para o saque do Congresso, solicite uma revisão. né? Eu tenho o Você tem que pagar. a Confip, que é a nossa parceira aqui, ele sempre fala, o pessoal chega sempre pra Confip e fala, cara, eu tô pagando muito imposto, como resolver? Cara, você não tem que resolver que tá pagando muito imposto. É ótimo pagar muito imposto, quer dizer que Você tá ganhando muito. sem dúvida. O que eu mais gosto de fazer é pagar imposto. Paga imposto. Sem dúvida, Vai, você sem tá dúvida. pagando muito. Tá certo que ele não volta, né? Hã? Tá certo que ele não Tudo volta da forma bem, correta. doutor, mas é o tem que seguinte, pagar, a não, regra tem tá que aí. pagar o imposto. Quanto mais você paga, quer dizer A que mais você recomendação está nossa faturando. é que paga o imposto. Conta um caso, Lucas, de fraude, de sequestro de uma empresa com nome ou sem nome, É, for público. existe um caso muito interessante, eu acho que relacionado com rede social, e foi um caso que até viralizou acho que faz bastante tempo. Eu não vou saber exatamente qual o país, se eu não me engano, foi no Havaí. E existem aqueles sistemas de alerta, né? Que eles conseguem pegar por geolocalização. Então, eles mandam alerta para todo mundo que está perto da região e etc. E eu tenho quase certeza que foi no Havaí. Já é uma região fragilizada, né? É um arquipélago, tem várias ilhas, vulcões, terremotos, enfim. E chegou um alerta, se eu não me engano, de algum desastre natural que causou, assim, um Isso não caos enorme. E aí, tipo, rapidamente retificaram, falaram que não era verdade, etc. E aí, quando foram investigar o que aconteceu, era foto de um dos operadores do centro. E na foto, lá no cantinho tinha um post-it com a senha pro acesso do sistema. E aí eles conseguiram mandar o alerta para todo mundo que estava na região que ia ter algum desastre natural. Esse foi um caso bem famoso que circulou na internet. E eu acho que tem até a foto que dá para ver. É uma foto de, tipo assim, uma galera, assim, sabe? Tipo, tirando foto. Mas eu estava lendo hoje, é até interessante que você falou, que teve um disparo em massa do governo do Paraná Agora, de mensagens políticas. Não sei se vocês viram isso. E daí começaram a questionar, mas como tá saindo isso? Daí falaram, mas foi um estagiário que pegou. Daí o pessoal falou, peraí, os dados dos consumidores eles utilizaram o dado do Detran do Paraná. do Detran, 300 e poucas mil mensagens foram disparadas com cunho político, de forma ilegal. ilegal. E a gente não tá nem falando só de LGPD, né? Alguém teve acesso a essa base dos números de telefone e foi disparado mensagem com caráter político para um dos candidatos, para todas essas pessoas daquela base do Detran do Paraná. E é um absurdo. A gente tem uma base de dados ali completamente vulnerável. A gente estava falando antes de começar aqui o podcast, e os governos hoje, o poder público,
é o ente que possui mais dados pessoais Sim. do que qualquer empresa privada. É, de o todos os seus DataPrev, cidadãos. E a questão fica, né? E a gente não tem, O a gente verifica INSS. em cada caso de vazamento, como o doutor comentou hoje, antes também, do nosso programa, sobre as chaves Pix, a gente tem informações ali que podem comprometer muito a vida dos cidadãos, dos consumidores. E a gente verifica que não há cibersegurança, que não há nenhum tipo de proteção, e esses dados estão circulando livremente por todos os órgãos públicos e essas bases sendo comercializadas Eu achei mais no mercado engraçado. negro. É mais engraçado a desculpa deles, né? Não foi estagiário, foi Uma empresa terceirizada que tinha acesso àquela Mas base. peraí, meu amigo, piorou, O porque controlador e o operador têm responsabilidade solidária em qualquer tipo de cadeia de o tratamento de dados. terceiro Então, que tá mexendo tem acesso. O Banco Central, no dia 16, ele divulgou que houve um vazamento de chaves Pix, 137.285 chaves de Pix, né? Que ele esclareceu que o número do vazamento pode ser maior ainda, que as consultas está exposto só os dados da chave Pix, todos seriam preservados. Já teve um outro em 2021 do Banco do Estado de Sergipe também, que é um banco público, também é um vazamento de dados, né? E que foram quase 2 milhões de chaves Pix vazadas. Então, é isso, né? Só para entender, o que acontece o que é vazamento de chave Pix? Como que funciona isso e qual o risco que eu tenho quando vaza minha chave Pix? a chave Pix, hoje, você pode criar uma chave aleatória, você pode utilizar o seu e-mail, você pode usar o seu telefone, mas ela está diretamente linkada à sua conta corrente, aos dados da sua conta corrente. A maioria das pessoas ainda utiliza o CPF como chave Pix. Então, você pede o Pix da pessoa, ela passa o CPF dela, com os dados do seu CPF, a pessoa ela tem acesso a todos os seus outros dados. Então, é uma vulnerabilidade, é uma fragilidade. Sensível, inclusive, a gente consegue hoje levantar o perfil completo daquela pessoa com CPF. Não só dela, com o CPF da pessoa em qualquer base de consulta, como Serasa e outras empresas, você consegue saber quem são os familiares dela, quem são os vizinhos que moram no mesmo prédio que ela. Então, quem é a mãe, o pai. A gente fala sobre engenharia social. Orientação importante, então. Crie chaves aleatórias para o Pix. Aleatórias. Não cria CPF. Você pode até utilizar a sua chave CPF, mas não vai ser a chave que você vai divulgar para qualquer pessoa que pedir. Utilize uma chave aleatória. Ou crie um endereço de e-mail específico para aquele Pix e utilize ele. Não coloque o seu CPF, que você vai ter que passar o seu CPF para qualquer um que for te pagar R$5 no escritório, enfim, qualquer lugar que estiver te devendo. É a história que a gente fala do CPF, os artigos que a gente escreve sobre CPF. Não dê o seu CPF, não venda seu CPF por um almoço barato. Mas eu até pensava nessa questão do CPF, na questão de farmácias, nesses lugares. Mas agora você fez cair uma ficha na minha cabeça aqui, sensacional. E é interessante que você comentou das bases públicas, né, Serasa e etc. Mas a gente tem que considerar as bases maliciosas também. Existem os famosos sites ou bots de puxa, né, que chama. Você paga uma taxa mensal, seja no Telegram, que aí você está utilizando um bot, ou seja num site, existem alguns famosos, você paga uma taxa mensal, e lá você consegue ter acesso a muitas informações pessoais. Esses caras vão comprando de bases comercializadas na internet, e aí criam uma relação ali extremamente rica, né? Então, por exemplo, a pessoa pega esse CPF, ele tem acesso a um serviço desse, ele consegue cruzar com base do Detran para pegar seu carro, para pegar seu endereço, para pegar sua renda, para pegar seu score, para pegar o que tem ali de informação, ele vai conseguir pegar. E é uma base muito refinada, né? Ele com tem certeza, ali com todas as certeza. informações concretas sobre aquela pessoa. Ele Tem várias empresas que fornecem informações. Como que funciona isso aí? Eu tô no Telegram. Na verdade é uma base que ela é comercializada. Você comercializa. Tem empresas que comercializam base para higienizar. Igual tinha antes na Praça da Sé, os caras que vendiam as informações. Os vizinhos lá. O telefone do Raul Gil. O que é o telefone do Raul Gil? Tá aqui. Hoje você tinha uma base, ele não era o telefone do Raul Gil, obviamente. Hoje alguns call centers usam essas bases, entendeu? Por isso que você recebe propaganda da TIM, da Vivo, de coisa, porque eles compram essas bases e aí acabam disparando esses e-mails WhatsApp, né? Então, uma prevenção que a gente tinha dado antes era que nunca desse o CPF para que não fosse uma coisa contratual. Se é contratual, você tem uma relação com o banco, com a empresa, aí você pode dar o CPF e dar por escrito. A empresa tem a obrigação de ser inequívoca, ou seja, com assinatura. Quando for fazer um Pix agora, vamos mudar. Eu sei que é mais difícil guardar uma senha aleatória, mas é melhor guardar uma senha aleatória e
só o único cuidado que tem que tomar é depois se não errou na hora de digitar. A aleatória, o consumidor ele consegue acessar o aplicativo do banco e criar na hora ali a chave aleatória. Exato. Ele não precisa nem gravar. Então ele acessa o aplicativo bancário, vai lá na parte do Pix e coloca lá criar chave aleatória. Ele copia e envia para a pessoa que vai pagar. Ele não precisa nem gravar. Ele não precisa decorar qual é a chave. A chave Esse não, alerta, o então, que o a Danilo gente- está dizendo que a chave não precisa ser fixa, né? Não, ela é ela mutável, a chave, como o cartão Exatamente. digital, né? Ele vai criar lá, ele clicou, ela fica válida por alguns minutos, 30 Sim, minutos, sim. depende do banco, do sistema do banco. Ele encaminha para a pessoa faz o pagamento, ela recebe e a pessoa não vai ter acesso a nenhum dado pessoal sobre ela. Sim. Então, ela tem uma vulnerabilidade. Ela morreu menor. após um X É tempo. como o cartão virtual. O cartão que virtual. você emite ele para fazer uma Isso. compra. Tem bancos que deixam aquele cartão ativo por 24 horas, por 2 horas, enfim, depende do sistema, mas ele é muito mais seguro, não só para você, para o banco também. Eu não sei se essa segurança hoje está boa, mas já que vocês tocaram no assunto, né? Há uns 3 anos atrás, eu tive um cartão digital clonado. Foi véspera de Natal, e aí eu vim assim, você está usando Uber. Ele está usando Uber. Aí eu fui deixando, passou o Natal, aquela fase. Quando foi no dia 27, eu olhei, estava 30 mil reais, Uber na Rússia. Clonaram o cartão. Viajou, hein? Clonaram o cartão digital, depois fizeram umas comprinhas também, clonaram o cartão Mas aí vai digital. do que ele falou lá, né? O que muitos bancos eu vejo fazendo hoje é alterando o código de segurança, né? Não, ele mudava os últimos números do cartão. Mas não mudava, eu acho que os de segurança não. Então, mas faz, por exemplo, faz tempo, o né? banco que eu uso hoje, um banco digital, ele muda o número de segurança. Então, Não muda o número do cartão? não muda o número do Então, cartão. esse muda daí o eu número de mudava os segurança. 4 números do cartão, os 4 últimos. Não lembro o número de segurança, acho que não, viu? Mas como eu te falei, foi acho que no começo também deve ter essa fragilidade, né? Mas eu fui Hoje, com Tá certeza, evoluindo. já tem mecanismos mais seguros, alterando o código de segurança, por exemplo, a cada compra que ele fizer, vai ter um código novo. Exato. E Ele não aí- vai conseguir saber O meu, qual é banco, código que vai o meu roubar. banco toda hora fala quando eu faço uma compra com o cartão fixo, ele pergunta se eu não quero usar o cartão de segurança, que é mais seguro. Ele está tendo uma muito mais seguro prevenção. que o banco, né? Obviamente ele evita muita fraude. que acontece. Porque eu Porque reclamei o da prejuízo fraude. fica para a agência financeira quando isso acontece. Os fraudadores não precisam ir tão longe assim também, né? Que eu vejo muitos erros básicos das pessoas. Acho que hoje em dia tem muita ignorância sobre isso. Ignorância não criticando aqui, De as não pessoas não conhecer. conhecem muito, né? Ignorância é não conhecer, exato. Eu vejo vários grupos de trabalhos que eu tenho que as pessoas postam foto, eu fiz um depósito para você, e põe todos os dados lá, eu falo, pelo amor. É uma questão muito cultural, né? Assim, e aí, enfim, vendo outros episódios do programa, e acho que alinha muito também com uma visão que a minha empresa tem, educação é a base de tudo. Educação Sim. é muito importante. Você precisa... E a maioria das pessoas, quando você conversa sobre, a reação é, mas eu nem tenho nada que possam usar, tipo, quem vai se interessar pelos meus dados? E eu vou te falar, bastante gente. Muita gente. É que as Muita pessoas gente. não entendem que a pessoa pode roubar o dado tanto para roubar dinheiro seu também, ou para criar um personagem falso Sim. para utilizar para se passar Criar por uma você. conta corrente em nome da pessoa, solicitar cartão de crédito, Nós- fazer Você empréstimo. pode ser um golpista e nem tá sabendo. Esqueceu um detalhe bem estapafúrdio, bem diferente, né? Que eu escrevi um artigo, né, sobre isso daí, e uma coisa que, assim, me deixou impressionado. Eles conseguiram montar um plano de convênio para a pessoa fez uma cirurgia, aí o titular depois chegou um dia, foi fazer a mesma cirurgia, não pôde usar, Já porque tinha sido já realizada. fez a cirurgia, foi negada a cirurgia. Então, eles podem montar tudo. Nós temos um caso, eu e o Danilo, de uma pessoa que foi fraudada, né, deixando o telefone para consertar. Isso é uma outra coisa que a gente tem que sempre falar nos programas. Se deixar o telefone para consertar, tira os aplicativos, porque eles precisam de abrir, para consertar a tela, eles precisavam de abrir, e ela deu a senha, né? Ela teve algumas compras que ela conseguiu bloquear de cartão e está com uma conta aberta num banco digital. Mas nós estamos alertando ela todo dia. Eles podem criar outras coisas ainda. A gente não sabe aonde que vai, qual é a prevenção que a gente pode. Teve um roubo de identidade. Um essa roubo de situação ali, uma identidade, fraude. né? Eles abriram uma conta no O banco, fizeram cartão de o crédito. fulano X está com uma identidade por aí, com CPF. Ela tinha vários documentos de escritura, então tem endereço, tem várias coisas, certificação ali dentro, que podem criar uma nova personagem, né, digital. Mas a possibilidade de extorsão, né? Assim, Exato. se a gente for pensar em até fotos. Gente, Dependendo do conteúdo celular, ali, né? Sim. exato. O celular Olha, é um pessoal, objeto pessoal e muitas vezes tem conteúdos Sim. anônimos ali, que não é Teve para todo até a mundo questão ver. da Carolina Dickman, né? Que Sim, teve uma o vazamento legislação. A da... lei da Carolina É Dickman. engraçado. Eu fiz uma vez uma pesquisa na minha rede social, né? Fazendo uma pergunta para o pessoal responder ela como enquete.
Minha pergunta foi se a pessoa ela preferia ter uma câmera escondida na sala da casa dela ou um aplicativo espião no celular, vendo tudo que ela fazia no celular. A resposta de praticamente 100% das pessoas foi que elas preferiam uma câmera escondida na sala da casa dela. Ah, sim. Então você imagina o que as pessoas Mas fazem no celular. Pode pegar a pessoa sem roupa. Pois é. O resto Só vai que pegar tem, tudo. mas basicamente é uma É, câmera espia que você tem é uma ali. extensão da personalidade da pessoa ali no celular, né? Um aplicativo espião conseguiria ligar a câmera em qualquer momento ali, mas hoje o celular é algo muito pessoal, é muito mais pessoal, tem informações ali bem mais sensíveis do que a gente tinha num diário, por exemplo. Ele é um bem hoje que precisa ser muito bem Outro dia eu protegido. recebi um e-mail falando, olha, a gente acessou tudo que a gente hackeou e a gente tá acompanhando tudo que você faz, tal. Na hora eu fiquei em pânico, eu falei, mas não faço nada. Então, aí você começa ali e fala, não, mas... E outra coisa também, né, se tiver um de meu, ninguém vai querer ver. Esse é um golpe muito comum e E eles mandam pra você pelo seu e-mail, você já eles viu? mandam. O seu eles e-mail mandam- pra você mesmo. Exato. Basicamente, o que acontece? Sua senha vazou. Existem recursos muito interessantes para saber se o seu e-mail ou sua senha vazou. Existe um site chamado Have I Been Pwned? Pwned a gente usa como um termo para ownado, né? Um termo para hackeado. Então, esse site você Como coloca chama? Have? Have I Been Pwned? Pwned. Você coloca um e-mail lá e esse site, ele basicamente busca todas as bases que ele tem acesso, obviamente, ele não vai ter acesso a tudo, mas todas as bases públicas que foram vazadas e que esse e-mail estava envolvido. Então, e ele vai te falar quais são os campos que essa base contém. Então, ele fala assim, ó, nesse vazamento de tal ano, vazou seu e-mail, sua senha, seu nome e seu gênero. No outro vazamento aqui, vazou seu e-mail e sua senha. Nesse aqui, vazou seu e-mail e seu nome. Então, você consegue monitorar. Hoje o Serasa, se não me engano, também Serasa tem Premium. uma Essa versão. funcionalidade também de monitoramento de Sim, CPF e-mail, Você né? coloca lá quantas vezes seu e-mail vazou na Dark Web, você acessa lá e ele faz exatamente isso. Pergunta. Nesse vazamento tinha o nome da sua mãe, do seu pai e o seu endereço. Ele coloca todas as Mas você informações tem que pagar. naquela base. É um serviço Pergunta, pago. tem alguma chance do meu e-mail não ter vazado, algum dado meu não ter vazado hoje? Sinceramente. É difícil informar, é difícil. São muitos vazamentos e, normalmente, quando o vazamento ele é publicado como um vazamento, é porque alguém pegou, né? Exato. Caiu em algum lugar e as pessoas Já caiu realmente no golpe, tivemos já. um Eu vazamento. creio que já caiu no Nós golpe. temos vazamentos diários que não são publicados porque ninguém ficou Sim. sabendo. Todo mundo já tem vazado, né? São muitos dados vazados. E o que eu faço? Tem que mudar direto senhas? A dica que a gente dá, principalmente para pessoas físicas, né? Acaba se tornando incômodo, mas aí tem toda a questão de segurança, que é ter uma senha para cada serviço e etc. E a pessoa, pô, mas eu vou lembrar de 1000 senhas? Anota tudo no post-it. Pelo amor de Deus, não faz isso, né? Mas existem hoje aplicativos muito bons de cofre de senha. Consigo mencionar LastPass, KeePass, todos esses São bons esses aplicativos. esses aplicativos, você basicamente tem uma base que fica criptografada, e aí você tem uma master password lá, uma senha mestre, que você consegue acessar e copiar e colar a senha. Você nem precisa saber qual senha é, ele gera uma senha super forte, aleatória, de 20 e poucos caracteres, só copia e cola e entra no serviço, não tem problema nenhum. Inclusive, hoje, até eu não sei como funciona para Android, porque eu não sou usuário, O iPhone fala. mas o iPhone, ele tem o keyring, né? Que é tipo o chaveirinho que ele chama. Ele autocompleta senhas. Ele hoje tem integração, por exemplo, com aplicativos como o LastPass. Você basicamente, ele já checa qual URL você está acessando. E o usuário, ele fala, ó, a senha é só clicar aqui que ele já... Aí ele te autentica via Face ID, ou senha, ou seja lá qual é o seu método preferido. Quando você e aí ele entra insere a senha. quando você entra no lugar que tem que dar senha, ele já te fala se você quer autenticar a senha, não é isso? Mas isso é rápido, então. Exato. Não esbarra naquela questão que a gente falou, Não, que é o quê? exato. É a morosidade. Não, é Isso aí rápido. funciona muito bem. Aí funciona bem. Não, eu tenho uma pergunta para os dois fazer, nós estamos já no encerramento, depois uma mais específica para o Danilo, né? Os bancos digitais hoje conseguem controlar a abertura de contas digitais? Quer começar respondendo pelo ponto de Aí vista depois do o banco? Danilo responde sobre a responsabilidade que esses bancos digitais têm quando acontecem as fraudes, o Pix, o roubo de identidade, né? Sim. As coisas do dia a dia da sua vida aí.
Vamos lá, a abertura de conta em banco digital é um processo que ele é um processo, ele é feito para ser um processo rápido, né? Então, você vai lá, tira foto com o documento, e etc. É, é possível controlar, mas ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante frisar que todos esses golpes, todos esses meios, todas essas técnicas que são utilizadas para fraudar estão em constante evolução, assim como a tecnologia de proteção. O grande problema é que se eles encontram o meio de fraudar antes de prevenção. conseguir se proteger, existe um gap ali, né? Existe uma faixa de tempo em que, enfim, a Mas eu, aplicação está eu, eu, vulnerável. eu visualizo o seguinte, na hora que os procedimentos, que quando você vai abrir a conta, eles estão seguros hoje, além de tirar foto, sei lá, biometria, eles estão seguros, eles estão fazendo aquela checagem do ID do computador, se está no lugar, se ele está falando que está abrindo uma conta em São Paulo, mas o ID dele é de outro país ou de outro... Porque o problema das contas dos bancos digitais é que começaram há 2 anos passados, né, um pouco da pandemia de 2019, é os laranjas, né? É os laranjas. Aí nós temos 2 aspectos, né? A abertura fácil de conta digital e a movimentação de uma maneira não normal, né? De você, uma conta, receber 100 mil reais e em segundos ela desaparecer e para outras contas, né? Então, eu fiz esse estudo que eu fiz, eu vi que os bancos ainda estão usando a inteligência artificial para fazer isso, mas eu acho que está faltando alguma coisa para poder autenticar, porque antigamente, o que acontece? O banco fez isso para economizar as agências de cadastro. Antigamente tinha uma agência de cadastro que ela recebia a documentação, mandava para o banco e certificava, né? Inclusive certificava o endereço físico da pessoa. Hoje não, hoje, como o Danilo falou, vai na Praça Sé, compra identidade, ou entra numa rede social, faz uma identidade falsa, e aí é tudo muito perfeito, né? Não tem. Eu queria saber se existe algum sistema que os bancos podem usar, porque os bancos estão tendo responsabilidade também. É uma coisa que vocês podem estudar para fornecer dados para eles, fornecer meios para eles, para que o C6 Banco teve uma multa do Procon de 790 milhões por empréstimos com sinatórios falsos. Deve ter outras por aí, né? É muito interessante. Do ponto de vista tecnológico, para ser bem sincero, é bem difícil a gente afirmar se é seguro ou não. Até porque esses códigos são extremamente fechados, né? É só interno de cada banco, então a gente não tem acesso aos algoritmos. O que dá para a gente afirmar, supor, né, é que definitivamente eles estão olhando nisso, porque você vai entender mais do que eu. Eu acho que as consequências legais de ter algum problema desses devem repercutir, assim, extremamente, são de extrema repercussão, né? Recentemente, teve muitos casos dos sequestros relâmpago, né, que estava parado no trânsito, a pessoa quebrava o vidro do negócio, pegava o celular, o Waze estava aberto, e a pessoa tinha acesso ao seu celular. E o que muita gente estava fazendo, que foi descoberto, né? Como é que eles estão conseguindo acesso à minha conta, sendo que a conta é protegida por senha, né? Ou protegida por Face ID. O que acontecia, em alguns casos, o assaltante ele trocava o Face ID do celular, porque a comunicação de autenticação e o aplicativo do banco estava utilizando era a do celular. Então, se o celular falasse que o Face ID estava correto, ele aceitava. E aí, o que aconteceu? Agora os bancos começaram a migrar e fazer essa autenticação dentro do sistema deles, porque aí eles conseguem comparar, eles precisam comparar o seu rosto cadastrado com o rosto de quem está tentando É uma loucura, né? entrar. Porque você pega o rapazinho que rouba, que geralmente é uma pessoa que não tem condição. Como? Quem que faz isso? Tem uma Tem um máquina hacker por atrás trás. dele. Não, tem uma Ele vai especialidade. para Um outro rouba lugar, e outro não é lá. aquele moleque que faz isso, não é? Porque geralmente A gente tem várias situações, como a gente conversou antes, né? Existem quadrilhas especializadas nesse tipo de golpe. Eu tive contato com uma pessoa da Mastercard, quando começaram esses golpes de furto de celular, eles estavam levando esse equipamento para um lugar próximo da Santa Efigênia, Sim. eles estavam conseguindo quebrar a chave Ou num da carro atrás, iCloud, ou a aquele da chave 23 da lá. Google Store, e conseguindo acessar. Então, essa era uma forma, é um mecanismo muito mais sofisticado que eles utilizavam. Mas nós temos a forma mais simples que eles utilizam.
Que aí você não precisa ser um gênio para isso. Ele clica no esqueci a senha do aplicativo. E aí a senha chega no e-mail que está cadastrado daquela pessoa e está no celular. Aí ela acessa ali, a pessoa que roubou, furtou o celular, ele acessa lá, vê o link para criar uma nova senha, ele clica no link e cria uma nova senha. E aí ele consegue acessar a conta bancária da pessoa, cria um código de segurança novo e começa a fazer transferências. Então, isso nós já temos um outro programa, não dá para bloquear, porque acontece, no iPhone, mesmo que ele esteja bloqueado, ela aparece fora, aquela abertura na tela. Chega a notificação, se a pessoa estiver na central autorizando a checagem de e-mail, com o celular bloqueado, vai aparecer... A gente não descobriu qual é a solução ainda para bloquear. Ali e vai acessar. A Apple não deu nenhum mecanismo de bloqueio nessa tela, viu? Não tem bloqueio. A não ser que você conheça, a gente não conhece. No meu celular, o que está escrito na notificação só aparece quando eu desbloqueio. Se estiver desbloqueado, aí você consegue bloquear isso. Você não consegue ler a notificação. Ele está desbloqueado. Nesse caso do furto, ele vai estar desbloqueado. No caso do furto, ele vai estar desbloqueado. Mas aí também, se ele sabe qual e-mail que está cadastrado, provavelmente vai ser algum dos e-mails que está dentro no celular. do celular. Pois é. Ele não precisa da notificação. Ele vai nem acessar. precisa para Santa Efigênia, aquele caso de acho que era um político aí que foi na 23 de maio, era um carro de trás. O cara foi pro carro de trás do celular e fez na hora. Porque tem que ser rápido, o cara vai embora, vai bloquear, ele vai no banco, tem que ser então, mas tem que ser rápido. Então tem toda uma estrutura por trás. Tem tudo quadrilha organizada. Não é o cara que cada foi lá, tem gente que contrata esse carinha que tá lá, vai roubar. Ou tem outro que vai vender o celular, entendeu? É igual tráfico de drogas, né? Você então, Danilo, e agora, qual a responsabilidade objetiva, subjetiva dos bancos, né? Pois é. O banco, ele exerce uma atividade de risco. Essa é a atividade do negócio dele, né? Sim. Oferecer crédito, lidar com o dinheiro das pessoas. Então, de acordo com a legislação, Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade por qualquer fraude que aconteça na conta do titular, da pessoa que tem uma conta aberta ali, deveria ser do banco. Entretanto, hoje, nós temos uma dificuldade enorme de conseguir responsabilizar essa instituição financeira. Elas seguem com um processo judicial até a última instância, ela não respeita esse consumidor que abriu uma conta naquele banco, que utiliza o serviço dela, com relação a uma fraude que vem acontecendo. Então a gente precisa de decisões aí do judiciário mais enérgicas com relação a essas instituições. Elas precisam seguir as regulamentações do Banco Central, seja para transferências, para transações naquela conta, quanto para abertura de conta. Porque hoje o Banco Central ele exige que a instituição conheça quem é o cliente que está abrindo aquela conta. Então ele precisa de informações concretas. É isso que você falou. A gente tem visto os entendimentos do tribunal no sentido que há uma comprovação, está pedindo para o banco que abriu a conta... Fornecer os dados, as informações. Fornecer os dados, como é que ela conseguiu a informação. Depende da forma que ela conseguiu a informação, que não teve uma comprovação real mesmo, não foi abrindo, né, a conta... O cara que mora em Curitiba abriu conta no São Paulo e outros dados que fogem, não ter a documentação correta de pelo Banco Central, a responsabilidade do banco de ressarcir as vítimas. Então a gente sempre orienta que há uma possibilidade, que vocês podem procurar o judiciário, pode procurar um advogado ou juizado, da forma que vocês entenderem melhor, para poder tentar esse ressarcimento, né? Sempre tem uma possibilidade, desde que haja um erro de quem recebeu o valor, no caso do Pix, ou que a própria loja, sempre que tem alguma falta de cuidado, né, porque é uma atividade de risco e também está proibido pelo Código do Consumidor, que é a parte mais fraca na relação. Sem dúvida. O banco, e aí é uma situação que o compliance do banco, a parte interna, precisava analisar melhor. Uma conta nova, ela acabou de ser aberta, a pessoa vai lá e coloca que o limite de Pix diário dela é 120 mil reais. O banco autoriza. No dia seguinte, cai 100 mil reais na conta dela, é disparado 100 Pix de R$1.000 para outras 100 contas, e o compliance do banco... Todo procedimento é fraudulento, né? Não faz o menor sentido isso. Na minha cabeça não faz sentido, não faz. Bom, gente, então a Delícia é o assunto aqui hoje, pode falar realmente que o tempo voou. Já deu mais de uma hora de bate-papo, mas a gente vai ter que finalizar. Então... Vou deixar para vocês deixarem as últimas palavras aqui e depois a gente finaliza com o doutor. Sim. Por favor, pode ir. Eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é muito importante. 21 anos, mas vocês sabem.
Pelo amor. O cara parece ter uns 40 de bagagem, né? A Só bagagem de dele é muito experiência. boa, né? Parabéns, Eu né? acho que é muito importante a gente compartilhar essa informação, né? E conseguir simplificar essa informação técnica para a massa, né? Muitas vezes a gente da área de segurança, a gente tem um conhecimento muito profundo, só que a gente não consegue passar esse conhecimento de forma simples. Eu acho que qualquer oportunidade da gente fazer isso Isso é muito importante, fazer extremamente uma importante. linguagem simples para pessoas que Como não as pessoas tenham. podem encontrar você? Bom, as pessoas podem me encontrar Se não quiser passar seus dados pessoais também. As pessoas podem me encontrar no LinkedIn, Lucas Sá. Atualmente, contato de e-mail profissional é lucas@venturarm.com. Qualquer problema, a gente trabalha com risco empresarial, então, desde a parte responsiva, também a parte preventiva. E qual que é o caso site seja da necessário. Aventura? O site da Aventura é venturarm.com. Está em São Paulo, Aventura? A gente está em São Paulo, sim. Está em São Paulo, então, se precisar de uma empresa de tecnologia, você tem aqui para você ver a bagagem do nosso Lucas, né? Te agradece a ele, porque realmente é um jovem, como o Paulo falou, com uma bagagem de 40 anos, né? E agradeço o nosso parceiro Danilo, que vai fazer as considerações finais, nosso parceiro de toda hora, companheiro nos processos, tentando ajudar vocês, consumidores, e as empresas também, que precisarem, tá? Perfeito. Pessoal, agradeço mais uma vez a oportunidade de compartilhar aqui, somar com vocês, para a audiência que está diante de vários golpes aí, sem saber se é uma oferta de verdade, se não é. Então, como o Dr. Afonso falou, a gente está aqui para ajudar. A gente tem uma parceria muito legal, tanto no trabalho jurídico quanto aqui no trabalho do podcast, ajudando você. Então, se você sofreu um golpe, se você teve alguma situação, procura a gente. Meu escritório chama Danilo Pardi Direito Digital, você me encontra na rede social, tanto no Instagram, Facebook, LinkedIn, como @Danilo Pardi. Vai ter o maior prazer de poder te ajudar a evitar que você caia em um golpe e, se você caiu, a ressarcir esse dinheiro, conseguir uma reparação por todo o transtorno que você sofreu. Se você não caiu no golpe, mas conhece alguém que caiu, ajude essa pessoa, né? Ajuda essa pessoa e já dando alguns conselhos. Todo golpe deve ser feito um boletim de ocorrência, mesmo que as autoridades se achem que elas não estão fazendo o trabalho dela, elas estão fazendo o trabalho dela, uma questão de estatística, precisa da sua colaboração. Não tenha vergonha sendo qualquer tipo de golpe. Fale com seus amigos, fale com suas redes sociais, procure colocar na mídia, porque se você é assim, você vai evitar que outras pessoas caiam no golpe. Seus contatos, doutor? Afonso Moraes, né? @dvmoraes.com.br é meu e-mail, é o único, né? Que eu tenho. E o site é advmoraes.com.br, LinkedIn, Moraes, Grupo Moraes, Grupo Moraes Associados, né? E estou à disposição para qualquer ajuda que possa ser, qualquer consulta. A gente está sempre procurando ajudar e até conhecer os novos golpes, trazendo esses golpes para mim, para o Danilo, a gente coloca na mídia. Eu tenho várias entrevistas que a gente posta aqui, que o Paulo nos ajuda como assessor de imprensa, maravilhoso, né? Então, traga os golpes. Mesmo que a gente não consiga te ressarcir, mas a gente consegue pelo menos te dizer como você não vai cair no próximo, e a gente vai evitar que outras pessoas venham cair nesses golpes. Traga os golpes para nós vamos te ouvir através do celular ou de WhatsApp. A gente está disposto aqui, aberto, para ajudar vocês. Obrigado, Paulo, mais uma vez pelo programa. Obrigado a Papo Reto por esse trabalho maravilhoso que faz aqui de editoração, de nos receber no estúdio, né? E aí a gente vai continuar gravando. Próximo mês vai surgir um novo podcast. Traga um assunto para nós. Obrigado a todos. Beleza, pessoal. E curtir a página e compartilhar se vocês gostaram do conteúdo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.